Se você é daqueles que acha que o capitalismo sempre pensa primeiro no dinheiro, antes de pensar nas pessoas, antes de pensar na moral, na ética ou nos valores, esse vídeo é para você. Hoje eu irei falar sobre um livro do Russ Roberts. O livro se chama Como Adam Smith Pode Mudar a Sua Vida. Essa é minha leitura política e eu quero muito falar sobre esse livro. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje quero compartilhar minha experiência literária com um dos meus livros políticos para 2018. Se você ainda não viu minha playlist de 13 livros políticos para 2018, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. E antes de iniciar, aquela coisa de sempre. Se gostou, deixa seu like, compartilha, deixa um comentário. Certamente são vocês que acabam me incentivando a continuar trazendo essas minhas experiências literárias aqui no meu canal Livros e etc. E esse é um livro, certamente, Como Adam Smith Pode Mudar a Sua Vida, do Russ Roberts, que eu já estou indicando para toda e qualquer pessoa que queira conhecer uma outra visão sobre capitalismo, sobre livre mercado, sobre pensamento liberal econômico, porque o Russ Roberts ele fez um trabalho aqui nesse livro fantástico em pegar justamente um dos primeiros livros do Adam Smith. Para quem não sabe, é preciso fazer esse disclaimer antes de iniciar um pouco sobre compartilhar um pouco sobre a minha experiência com esse livro. O Adam Smith ele é considerado o pai da economia moderna, um dos fundadores também do pensamento liberal, defensor proeminente do livre mercado. O Adam Smith ele foi filósofo, economista no século XVIII, um escocês, e certamente as bases do pensamento liberal, as bases do capitalismo, o Adam Smith ele foi de fundamental importância para a construção desses ideais, a construção dessa ideologia liberal, livre mercado, a mão invisível, a riqueza das nações, que é um livro, talvez não, é o maior clássico escrito por Adam Smith, é um livro obrigatório para todas as pessoas que circundam essa área da economia, essa área das finanças. É um livro recomendadíssimo, lido em todos os cursos, em todas as faculdades de economia, ciências contábeis ou essas áreas que mexem com finanças, recursos financeiros. O Adam Smith, alguns anos antes de escrever A Riqueza das Nações, o seu cânone literário para a área das finanças, escreveu um livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais, que é justamente esse livro em que o Russ Roberts se baseia para construir, para escrever esse livro aqui do Como Adam Smith Pode Mudar a Sua Vida. E ao contrário do que muitas pessoas acham, esse livro do Adam Smith não trata sobre economia, não a priori. Tá? Claro, a economia está presente nesse livro do Adam Smith, Teoria dos Sentimentos Morais, mas ela possui um papel secundário. Nesse livro, nesse tratado filosófico, digamos assim, o Adam Smith vai apresentar as suas ideias sobre o mundo, baseado, claro, na sua visão filosófica, na sua visão ideológica, como ele enxerga o mundo ao seu redor. E aqui ele vai trazer, o Russ Roberts faz um trabalho fantástico em esmiuçar essa obra, Teoria dos Sentimentos Morais, do Adam Smith, escrita no século XVIII, portanto, como o próprio autor aqui traz, e eu tive essa oportunidade de ler um pouco da obra do Adam Smith no original. Naquela época a escrita era muito diferente, as ideias eram passadas de maneiras distintas, o que acaba talvez, para alguns leitores modernos, leitores contemporâneos, não conseguindo captar toda a mensagem, toda a essência daquela obra. E o Russ Roberts faz justamente esse trabalho eu diria que ele faz o trabalho de intérprete das ideias do Adam Smith lá no século XVIII para o século vigente. E ele faz isso de uma forma fantástica, uma forma que abre muito os seus olhos. Porque qual é a visão que as pessoas têm do capitalista, do liberal? É que ele é uma pessoa que não liga para os sentimentos, que não liga para a moral, que não liga para o outro, que não liga para as pessoas ao seu redor. O que nesse livro aqui, por si só, do Adam Smith, já desmente totalmente isso. Esse Teoria dos Sentimentos Morais, o Adam Smith dá uma aula sobre valores, sobre costumes, sobre moral, sobre ética, sobre amor, sobre felicidade. E aqui o livro é separado em vários capítulos em que o Russ Roberts esmiuça esse livro, a Teoria dos Sentimentos Morais do Adam Smith, e mostra que o Adam Smith, muito antes de pensar em escrever A Riqueza das Nações, ele já se preocupava com o ser humano, já se preocupava com o próximo, já se preocupava com o amor, com a felicidade, que é uma coisa que as pessoas ainda tendem a ter dificuldade em associar, por exemplo, a liberdade, capitalismo, livre mercado, com felicidade, com amor, com compaixão, com caridade. E aqui nesse livro o Russ Roberts desmistifica isso de uma forma magistral. Vou dar um exemplo. O Adam Smith dizia, por exemplo, no seu clássico Teoria dos Sentimentos Morais,
que para você saber se você está sendo uma pessoa boa, se você está tratando as outras pessoas, você tem o que o Adam Smith chama de observador externo. Você tem que ter a capacidade de você se imaginar como se você estivesse vendo a si mesmo cometendo aquela ação. E aqui o Adam Smith dá um exemplo bem simplório, mas que elucida muito essa visão dele, essa visão filosófica dele de como você deve tratar o próximo. Ele diz, por exemplo, que quando você vai cometer alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa para alguém, seja essa coisa boa ou ruim, imagine que você está assistindo a si mesmo cometendo aquela ação, fazendo aquele ato. Será que aquela pessoa, no caso você, o observador externo, ficaria satisfeito com você tomando aquela atitude, tomando aquela ação? Você tem que ter essa capacidade, ele diz aqui, é uma capacidade, claro, que você vai aprimorando com o tempo, de você mesmo saber se você ficaria feliz com sua ação e fazer uma reflexão interna, se você fez o certo, ou se aquilo que você fez, ou se aquela pessoa que você machucou, que você deixou chateada, tem um motivo para estar chateada com você. Você, automaticamente, você criar um observador externo, você mesmo se autoavaliar. Ele fala aqui nesse livro sobre o amor, sobre a felicidade. Sobre a felicidade é uma coisa engraçada. Muitas pessoas associam o capitalismo à busca pela riqueza, à busca pelo dinheiro, à busca pelas fortunas. O que o próprio Adam Smith, e é bom lembrar, o pai do capitalismo, um dos pais do pensamento liberal econômico, tinha uma visão totalmente distinta sobre o dinheiro. O próprio Adam Smith, segundo o Hus Roberts, que ele analisou a obra do Adam Smith, ele fala: o Adam Smith deixou muito claro nos seus tratados filosóficos, nesse livro Teoria dos Sentimentos Morais, que a busca pela felicidade deveria vir primeiro a busca pela riqueza, a busca pela finança. O Adam Smith falava que mais vale um sapateiro trabalhando, estando feliz com sua profissão, do que um burguês enclausurado no seu castelo, sentado em cima dos seus tesouros. Ele falava que, na maioria das vezes, as pessoas que trabalham com aquilo que gostam, com aquilo que ele chama de vocação, se sentem mais felizes, se sentem mais satisfeitas com a vida, com o mundo ao seu redor. E aí ele fala sobre o amor, que para você, ele dá uma dica de como ser amável, como amar. Ele diz que você tem que imaginar que aquela pessoa, ela está se relacionando com uma pessoa que ela tem que admirar, que ela tem que ter uma visão muito distinta, muito apaixonada daquela pessoa. Então você tem que sempre tentar ser uma pessoa melhor, já que aquela pessoa está lhe amando, está lhe cedendo, talvez, segundo aqui o próprio Adam Smith, o maior sentimento, o sentimento mais puro, que é o amor. E aqui no final do livro ele vai falando também de como viver no mundo moderno, baseado nas ideias do Adam Smith. Enfim, é um livro que eu recomendo fortemente para qualquer pessoa que queira desmistificar essa visão, vou dizer, deturpada sobre capitalismo, liberalismo, essa ideia de que nós temos de que o capitalismo busca antes de tudo dinheiro. Essa visão é baseada justamente na ideia de um cara que odiava o capitalismo, que é, por exemplo, o Karl Marx. E você tem um próprio pai, um dos pais do capitalismo, um dos pais do pensamento liberal econômico, que desmistifica, que destrói essa narrativa de capitalismo pensando acima, pensando no dinheiro acima das pessoas. Não. O Adam Smith, no século XVIII, antes de escrever A Riqueza das Nações, já trazia uma outra abordagem. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse meu vídeo, é óbvio, o link para quem quiser comprar esse livro. É um livro barato, eu paguei R$29 na época, já está mais do que recomendado. E eu queria saber de você, qual é a sua visão que você tinha, por exemplo, sobre o capitalismo, ou se você um dia imaginava que o pai, um dos pais do capitalismo, um dos pais da ideia do pensamento liberal econômico, tinha um pensamento distinto sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre finanças, sobre felicidade, sobre amor. E esse livro justamente, certamente, vai trazer para você uma outra perspectiva, uma outra visão do mundo. Afinal de contas, essa é a ideia desse canal. Além de compartilhar minhas experiências literárias, é trazer uma literatura que não é, digamos assim, mainstream. São livros que você tem que, como é que eu posso dizer, você tem que fazer uma busca muito minuciosa na Amazon, na Saraiva, em bibliotecas, livrarias, para encontrar livros como esse, que trazem pensamentos disruptivos sobre ideias como capitalismo, liberalismo, socialismo. Essa é a minha ideia principal desse canal, além de compartilhar minhas experiências literárias. Por esse vídeo é só. Mais uma vez, se você gostou, deixa seu like, compartilha, comentários, críticas, sugestões são mais do que bem-vindas. Até a próxima. Tchau, tchau.